Graças e paz, queridos. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Que o Senhor Jesus possa continuar fazendo tudo aquilo que Ele está fazendo. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Tudo ok aí com o som? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Se você puder, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te bendizemos, louvamos o teu santo nome. O Senhor tem feito tantas coisas grandes e espantosas no nosso meio, Senhor, que o nosso coração se torna alegre diante de todas as coisas. Para onde nós olhamos, nós vemos a tua bondade, nós vemos a tua glória, nós vemos a tua majestade. Nós vemos o manifestar do Senhor em todo instante ao nosso redor. Pai, que em nome de Jesus, que o nosso coração seja sempre grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor fará. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós tenhamos uma convicção em nosso coração, que é manter o nosso coração aceso, apaixonado, completamente derramado diante do Senhor, para que nós possamos ser curados e assim curar também, para que possamos ser transformados e assim ajudar na transformação de outras pessoas. Pai, que em nome de Jesus Cristo, que nós não venhamos cumprir apenas rituais religiosos, que nós não venhamos apenas bater ponto nas reuniões diante do Senhor, não, mas que haja em nós uma fome, uma sede pela Tua presença, uma fome e uma sede por mais de Ti, uma fome e uma sede pelos céus. Não há outro motivo para estarmos aqui senão o Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa alinhar o nosso coração com o Teu, a nossa vontade com a Tua, que em nome de Jesus Cristo, que haja o alinhamento entre céus e terras, e seja em nossos corações, ó Pai, para que nós possamos manifestar tudo aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Foi-nos dado poder e autoridade, Senhor, para cumprir algo. Fomos chamados para algo, fomos ungidos para algo. Então, em nome de Jesus, revela os Teus planos sobre esse lugar, sobre esse bairro, sobre essa nação, sobre as nações, para que nós possamos participar e contribuir, Senhor. Não há fronteira para uma oração, não há limitação para uma oração. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nos deixa participar de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Que não seja, Senhor, mais um culto comum, que não seja mais uma live comum, mas que seja algo sobrenatural, poderoso, transformador, para que assim nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Se você tem uma Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 até o 11. Nós temos um tema, e o tema da nossa live hoje, do nosso culto, é Dons do Espírito Santo. Amém? Nós vamos falar aqui um pouco. Provavelmente não dê para a gente concluir tudo hoje. Aí quem sabe na semana que vem a gente continua a falar sobre isso. Porque grandes coisas tem o Espírito Santo a oferecer a nós. Por algum momento nós deixamos o Espírito Santo limitado em nossos corações, em nossas vidas, e às vezes não entendemos sobre o Espírito Santo. É possível algum ser humano compreender totalmente sobre o Espírito Santo todas as coisas? É claro que não. Mas o Senhor nos revela aquilo que precisamos saber para que possamos prosseguir na nossa caminhada. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas
pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para quê? Para que cumpramos toda esta palavra. Então aquilo que nós precisamos saber para que a gente cumpra a palavra de Deus, o Senhor nos revela. E assim seja, em nome de Jesus. Amém? Então 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 11, está escrito assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. Ao outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. A cada um é distribuído individualmente o dom, como o Espírito quer. Como o Espírito concede em dar a cada um para um fim proveitoso. Senhor, nós te glorificamos por essa palavra. Bendito é o teu santo nome e obrigado, Jesus, porque tu és fiel. A uns é dado palavra de sabedoria, a outros palavras de conhecimento. A uns é dado dom de fé, a outros dons de curar, a outros poder para operar milagres, a outros profecia, a outros discernimento de espírito, a outros variedades de línguas, a outros interpretação de línguas. Nós já conseguimos ver aqui apenas só de ler o texto, não precisa de se esforçar muito para compreender o quanto o Senhor é perfeito em todas as coisas. Imagina só se o Senhor entregasse todos esses dons somente a uma pessoa. Imagine só se somente um de nós tivéssemos todos esses dons. Nós praticaríamos idolatria em nossos corações, porque nós iríamos querer falar somente com esse irmão. Nós iríamos buscar somente a ele. Por quê? Porque o irmão tem todas as coisas que precisamos. O irmão tem palavra de sabedoria, de conhecimento, ele tem fé, ele tem o poder para operar milagres, ele fala em línguas, ele interpreta, ele tem profecia, ele discerne os espíritos. Se todos nós, ou melhor, se um de nós tivéssemos todos esses dons somente, nós iríamos praticar com toda certeza a idolatria em nossos corações. Mas o Senhor, sabendo em toda a sua sabedoria, em todo o seu poder, Ele faz o que com esses dons? Ele distribui a cada um assim como Ele entende que é necessário que cada um tenha para um fim proveitoso. Quando nós lemos no 7, diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Quando o Espírito de Deus distribui os dons, Ele vê um fim proveitoso nisso. Ele vê que vai ser proveitoso, que um tem o dom de cura e o outro em variações de língua, e o outro interpretar, e o outro poder em operar milagres. Por quê? Porque é o corpo que é edificado. Os dons é para a edificação do corpo de Cristo. Então não tem como, se nós não precisarmos um dos outros, então como que nós seremos corpo de Cristo? Nós ouvimos falar, eu sou a igreja. Não, ninguém é a igreja sozinho, nós somos a igreja quando estamos juntos, reunidos. E deixa eu te falar, não é reunidos no mesmo lugar somente. Porque às vezes nós podemos estar reunidos no mesmo lugar, mas às vezes não é em nome de Jesus que nós estamos reunidos. E se nós não estamos reunidos em nome de Jesus, nós não podemos ser o corpo de Cristo ali naquele lugar. Porque para sermos o corpo de Cristo, nós temos que estar reunidos em nome do Senhor. E quando estamos reunidos em nome do Senhor, onde estiverem 2 ou 3, Ele estará presente. Então o Senhor agora distribui esses dons através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é real. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Entenda essa analogia junto comigo. Estavam todos no céu e de repente Cristo vem à terra para morrer no lugar do homem. Agora Cristo ressuscita e volta aos céus, mas ele disse assim: eu vou voltar ao céu, mas não vou te deixar órfão.
Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, que fará vocês lembrar de todas as palavras que eu disse, de tudo aquilo que vocês precisam. Então o Espírito Santo é enviado. Nós vemos lá em Atos 2 o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas, o batismo ali, né, com o fogo. E agora então Jesus diz que foi fazer morada para nós. Então Jesus retorna ao céu, retorna à sua origem. Mas o Espírito Santo está aqui conosco, peregrino em terra alheia. Ele está aqui como um estrangeiro, sabendo que ele vai retornar para a sua origem. Mas qual que é a função do Espírito Santo? É não retornar sozinho. A função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Para quê? Para fazer válido o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo vem, morre, paga os nossos pecados. O Espírito Santo é quem? É aquele que diz: ei, os seus pecados estão pagos. Você agora precisa se arrepender. Você precisa ter uma nova vida. Você precisa viver em santidade. Você precisa buscar as coisas que vêm do alto. Por quê? Era como se ele dissesse para nós: eu sei o que eu estou falando. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou voltar. Assim como Jesus tinha essa convicção. Jesus sempre dizia: aqui não é o meu lugar, o meu reino não é dessa terra, o meu reino é de outra terra, é de outro lugar. Então o Espírito Santo, do mesmo jeito que nós, em Eclesiastes, diz que Deus colocou dentro do coração do homem um anseio pela eternidade, mas ele mesmo não entende. Nós temos um anseio pela eternidade, pelas coisas eternas, mas nós não entendemos. E o que o Espírito Santo faz? Revela para nós o entendimento que nós precisamos. Por quê? Porque o Espírito Santo, numa licença aqui, né, poética, no Espírito Santo ele tem saudade dos céus. O Espírito Santo não pode retornar ao céu ainda, porque a missão dele ainda não acabou. Por isso que no dia em que Cristo voltar e a igreja for levada aos céus, o que vai acontecer? Uma grande festa. Por quê? A Bíblia descreve como um casamento, o cordeiro e o casamento com a noiva, a igreja. Mas por que vai ser uma festa completa? Porque o noivo vai se casar com a noiva, vai haver essa junção e o Espírito Santo terá cumprido a sua missão e retornará ao céu. Então o que o Espírito Santo está fazendo? Ele entende que ele está numa missão. E qual é a missão do Espírito Santo? Equipar a sua igreja, equipar a noiva de Cristo. Vamos se dizer que o Espírito Santo é como se fosse, o melhor amigo de Jesus. Jesus agora diz para o Espírito Santo: ei, eu vou preparar morada para a minha noiva, eu vou preparar morada para todos eles, faz um favor para mim, cuida deles. E o Espírito Santo assumindo a responsabilidade, dizendo: eu vou cuidar deles, eu vou lembrar eles tudo que você disse, eu vou mostrar para eles o quanto você é importante, eu vou mostrar para eles, vou convencer eles dos erros, dos pecados, das injustiças, das impurezas. Para quê? Para que eles celebrem o dia que você voltar, para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Nós estamos numa missão e os dons são liberados para nós, para que a gente compreenda que há algo maior do que nós nos esperando. O dom é dado, e Deus, quando Ele dá um dom, é irrevogável. O que isso quer dizer? Deus não vai tomar de volta para Ele o dom que Ele deu, não. Deus distribuiu o dom para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu te falar, você tem um dom, e talvez o seu dom não seja especificamente nítido aos seus olhos agora, nenhum desses que nós lemos aqui. Talvez nitidamente você não enxergue nenhum desses dons em você. E talvez você diga: eu não tenho esses dons. Quem disse? Quem falou para você que você não tem? A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Às vezes nós achamos que não temos nenhum desses dons em nossa vida, mas talvez porque nós estamos querendo praticar outro tipo de dom que não é o nosso. Então como eu vou saber, como que eu vou compreender qual o dom que o Espírito tem reservado para mim? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Nós estamos esquecendo nos nossos tempos que é o único jeito de entender, de compreender, de se aprofundar nas Escrituras é mergulhando em Deus. É mergulhando no Senhor, é tendo uma vida pura, santa. O Senhor tem segredos que Ele quer revelar para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que desejam o Senhor acima de todas as coisas.
Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, mas não pego numa Bíblia durante a semana. Não adianta eu dizer que amo a Deus se eu não jejuo, se eu não oro, se eu não busco a face do Senhor. Não adianta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. Precisa haver em nós um desespero, espiritualmente falando, uma fome, uma sede por mais do Senhor, uma fome, uma sede por mais de Cristo, uma fome, uma sede por mais da eternidade, em dizer, Senhor, eu te amo, e a minha vida comprova que eu te amo. O meu jeito de falar comprova que eu amo ao Senhor, a minha postura comprova que eu amo ao Senhor, a minha família conduzida, temente diante da tua presença, comprova o quanto que nós o amamos. Que conversa furada que nós estamos vivendo nos últimos tempos, e as pessoas dizerem que Deus me ama, eu amo a Deus, mas cada um no seu lugar, cada um do seu jeito. Não. O Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E no reinado de Cristo existem regras a serem cumpridas. Ele é quem governa e não somos nós. Deixe Deus governar as suas emoções. Deixe Deus governar as suas decisões. Deixe Deus governar o seu coração. Mas faça isso inteiramente para Ele. Deseje viver para Deus. Queira o Senhor mais do que tudo. Ele disse que se nós largássemos e deixássemos tudo em amor ao seu nome, nós receberíamos. Mas eu não busco a Deus pela recompensa que Ele pode me dar nessa terra. Eu busco a Deus porque eu o amo. Porque Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha direção. Ele me deu vida. Jesus é bom. Então, o dom ele é distribuído para que a gente possa fazer. Existem irmãos que vai ter o dom de como eu posso dizer, de edificar. Vai ter irmãos que vai ter um dom de levantar os irmãos, de colocá-los de pé. E talvez não esteja especificamente nessa lista que nós lemos. Mas eu vou tentar ser breve aqui em falar alguns dos dons que nós também encontramos na Bíblia, que talvez você possa se encaixar dentro de um deles. Só para a gente entender sobre dom. A palavra dom vem do latim e significa dono, que quer dizer dádiva, presente. É a capacidade que algumas pessoas têm para desempenho de determinadas tarefas de forma fácil e natural, mas que para a maioria das pessoas apresenta certo grau de dificuldade. Às vezes quem tem o dom da palavra de sabedoria, às vezes pessoas leem a palavra de Deus, leem e não conseguem discernir, não conseguem entender rapidamente. Aí você fala do versículo para o irmão rapidamente ele, ei, é isso. Aí você fala, meu Deus, como? Como que o irmão conseguiu ser tão rápido nisso? É um dom, um dom da palavra de sabedoria. Só que se ele não exercita esse dom pode se atrofiar. Então como que ele exercita o dom da sabedoria? Lendo, mergulhando, orando, jejuando, desejando. Nós estamos num tempo onde as pessoas não querem pagar um preço por nada. Nós entendemos que o preço maior já foi pago por Cristo na cruz, amém? Não estou falando desse tipo de preço. Eu estou falando de renúncia. Eu estou falando de renúncia e de entrega ao Senhor. Ninguém mais quer fazer isso. Ninguém mais quer se consagrar. Nós levantamos de manhã e não fazemos o nosso devocional, não fazemos o nosso jejum e achamos que Deus entende isso. Ele entende mesmo. Ele entende como que alguém que não quer buscá-lo verdadeiramente. Trocamos a Deus. Nós lemos a passagem de Esaú e Jacó e vemos que Esaú trocou ali a sua primogenitura por um prato de lentilha. Mas talvez eu e você estamos trocando um encontro com Deus matinal por um café com leite, por um pão com requeijão, pelo seu café. Às vezes você está trocando Deus por isso. E aí? Mas estamos dizendo a todo vapor que amamos a Deus acima de todas as coisas. Quer ter facilidade no seu dom? Vai aperfeiçoá-lo. E como que você aperfeiçoa o seu dom? Meditando nas Escrituras, mergulhando em Deus, pedindo para o Espírito Santo, aquele que lhe concedeu o dom, falando, me ajuda. Como que eu utilizo isso? Eu não quero utilizar esse dom para o meu bem próprio.
Eu quero utilizar esse dom, não é para mim ter vantagens. Eu quero utilizar esse dom para um fim proveitoso, porque assim está escrito, assim foi falado, então assim eu quero fazer. Dons são todas as habilidades espirituais que o Espírito Santo te dá, ou seja, são presentes de Deus. O dom é um presente de Deus para a sua vida. O dom é um presente de Deus, mas olha como que é a maneira que Deus faz todas as coisas. Deus te dá um presente, a qual esse presente serve para outra pessoa. Ele te presenteia com um dom para quê? Para que você seja útil para o reino de Deus. Porque o dom que você tem vai edificar a vida de outra pessoa. Então ele está dizendo para você, eu vou te dar um presente, a qual você vai ser útil para outra pessoa. O que ele está querendo nos ensinar com isso? A cultura do céu, a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é essa. É servir uns aos outros. É quer ser o primeiro, então seja o último. Quer ganhar, então você precisa perder. Você está chorando? Feliz é você. É assim que é a cultura do reino, do céu. Você quer ser feliz? Então eu vou te entregar um presente, que é um dom. E você vai utilizá-lo para abençoar outras pessoas. O reino de Deus não é como o nosso, não é como um reino que nós imaginamos. Não, o reino de Deus está acima, muito acima do que nós podemos imaginar. Para nos aprofundarmos um pouco mais, existe uma grande confusão entre dons e talentos, onde os dois são extremamente diferentes. O que precisamos saber sobre é, talento quer dizer habilidades para exercer algo. Amém? Coloca aí amém se é isso que você acha. Talento quer dizer habilidade para exercer algo. É isso que você acredita? Deixa eu te falar. Isso é o que nós entendemos por aí, que quando uma pessoa tem um talento, ela é habilidosa para fazer alguma coisa. Ela sabe fazer. Então ela tem talento para aquilo. Tudo bem. Assim é a forma que nós fomos ensinados aí fora. Biblicamente, talento. Talento na Bíblia diz respeito a uma medida monetária. Quer dizer que quando a Bíblia fala sobre talento, está falando sobre dinheiro. Quando a Bíblia fala que foi distribuído os talentos a uns, 5 talentos a uns, 5 a outros, está falando de dinheiro e não está falando de uma habilidade para algo. E como que nós descobrimos que talento na Bíblia é dinheiro e não é essa habilidade? Lendo. É só você ler lá que está escrito. Ele disse, por que você enterrou? Por que você não fez igual aos outros que multiplicou? E aí ele diz assim, era só você ter colocado pelo menos os juros. Iria receber dinheiro. Não tem como você receber juros de uma habilidade. Só tem como você receber juros de um dinheiro. Está tudo disponível, irmão. Sabe o que acontece, como que nós vivemos às vezes? Achando que o Espírito Santo, para ele vir sobre nós, a gente precisa fazer a nossa liturgia certinha. Oração, louvor, aí pode ser a oferta primeiro ou a palavra, aí depois, se a palavra veio primeiro, no final a oferta. Nós pensamos que é assim a liturgia a ser seguida, mas não é, irmãos. Deixa eu te falar, nós somos templo do Espírito Santo, morada dele. Ele não vai vir, ele já está. Nós precisamos entender esse tipo de linguagem que falamos. O Espírito Santo não vai vir habitar em nós, ele já está habitando em nós. Você tem um coração puro, você é arrependido dos seus pecados, você vive em santidade diante do Senhor, o Espírito Santo já está aí. Quando fala sobre reino de Deus, não olhe para fora. Não olhe para as medidas mundanas ou pelo que o mundo ensina sobre reino. Não, não é assim. Jesus disse. E muitos dirão, o reino do céu está ali, está lá. Não acredite, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ele está falando de algo que é de dentro para fora. Jesus sabia, com toda certeza, que o mundo estaria cada vez pior. E ele disse isso. Que nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria.
Ele disse que devido ao crescimento da ciência, o amor de muitos se esfriaria. Ele sabia que iria piorar. Aí ele disse assim, mas vocês, olhem para dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Querendo fazer o quê? Querendo sair. O reino de Deus é como se fosse um leão. Entenda uma coisa. Um leão. Se você pegar um leão desde pequeno e você colocar ele dentro de uma jaula, e você começar a ensinar ali que ele vive em cativeiro. Ele não vive na selva. Então se você começa a doutrinar ele a isso, que ele vive numa jaula, que ele está preso àquilo, aquilo vai se tornar o habitat natural dele. Amém? Aquilo vai se tornar o lugar de morada dele. Certo? Sim ou não? Coloque aí. Quero que vocês participem comigo. Se você coloca um leão desde pequeno, dentro de uma jaula, e ele agora se tornaria um leão, entre aspas, domesticado, né? Ali um leão numa reserva. Isso torna aquele lugar o ambiente dele, amém? Ali se torna o habitat dele. Aí eu te pergunto, se ali é o habitat dele, por que a jaula fica trancada? Se ali se tornou o habitat dele e ele agora é domesticado naquele ponto, por que a jaula não fica aberta então? Porque o leão entende que mesmo ele estando dentro de uma jaula, trancado, ali sendo alimentado, vivendo bem, ele sabe que lá fora existem coisas maiores. Que ele não foi feito para aquele momento, ele foi feito para fora. Assim somos nós quando conhecemos a Cristo, quando temos um encontro glorioso com o Senhor. Por muito tempo nós vivemos em cativeiro, aprisionados nas nossas culpas, nos nossos erros, nos nossos pecados, na nossa vida mundana, na nossa vida sem reverência ao Senhor, sem santidade, sem temor. Há muito tempo nós passamos assim domesticados, mas quando nós encontramos a Cristo, nós entendemos que existe coisas maiores. Então o que nós fazemos? Saímos, nos levantamos, passamos anos e anos com a nossa família destruída, mas por causa do nosso instinto, isso mesmo, por causa do nosso instinto, que é a eternidade colocada dentro de nós, nós passamos muito tempo com a nossa família destruída, mas quando nós conhecemos a Cristo, o instinto da eternidade, o que Deus colocou dentro de nós, começa agora a queimar dentro dos nossos corações, aí nós nos levantamos e começamos a lutar pela nossa família. Começamos a lutar por aquilo que nós acreditamos que pode ser transformado. Por quê? Porque foi aceso um fogo dentro de nós através do Espírito. E é assim que nós vivemos. Nós não devemos desistir da nossa família. Quem tem que sair é o diabo. Mas voltando aqui. Talento é a medida monetária, uma moeda. É dinheiro. Talento era uma moeda grega, justamente para não confundir dons, frutos e talentos. Amém? O que é os dons? É o que nós lemos no início. É dado pelo Espírito Santo para edificação da igreja, o corpo. Nós somos edificados através do dom do Espírito. Frutos. Frutos são gerados em nós mesmos para que possamos ser edificados e manifestar a bondade de Deus através de nós. Dom é dado pelo Espírito, amém? Para edificação do corpo. O fruto é dado em nós, porque o que é o fruto do Espírito? Paz. Você não pode dar paz para ninguém, você pode viver a paz. Bondade. Você não pode dar bondade para ninguém, você vive a bondade. E quando você vive a bondade, você manifesta aquilo que Deus te deu. Então os frutos, eles são estabelecidos em nós para que a gente possa manifestar na vida do outro. E talentos monetário. Valor. Moeda. Amém? Isso biblicamente, está biblicamente se dizendo, é isso que nós utilizamos. Esse somzinho não está me ajudando, hein? Então, biblicamente, essa é a diferença entre dons, frutos e talentos. Amém? Só um minutinho. Pronto.
E o que nós enxergamos também? Outros dons que é dado pelo Espírito, para que a gente possa prosseguir. Administração. O dom da administração é a força divina ou a capacidade de organizar várias tarefas e grupos de pessoas para realizar essas tarefas. Meu irmão, tem gente que é uma luta para poder administrar, qualquer sentido. Tem gente que é uma luta para administrar a sua vida emocional, a sua vida pessoal, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Tem gente que é muito ruim em administração, mas tem gente que é muito boa em administração. E administrar essas áreas da nossa vida requer o quê? Sabedoria. E para termos sabedoria, nós temos que temer a Deus. Nós temos que entregar ao Senhor e assim Ele vai nos conceder o dom de administrar. Se nós formos ver bem, segundo a palavra de Deus, nós somos administradores de Cristo. Por quê? Porque a sua família não é sua, é de Deus. Os seus filhos não são seus, são de Deus. E o que você está fazendo? Cuidando deles. Para quê? Para depois devolvê-los ao Senhor. Administração. Administração. Então, realizar várias tarefas precisa-se de administração. Quantos de nós, vou pegar vocês agora, quantos de nós não acham que o dia devia ter mais tempo? Muitos. Não vou deixar nem vocês pecar. Muitos queriam que tivesse muito mais tempo, o dia, para você se organizar, para você poder ajeitar muitas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus é perfeito. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se há tempo para todas as coisas, ele está falando de todas as coisas. Mas às vezes porque nós somos mal administradores, nós achamos que o nosso dia deveria ter mais tempo, para que a gente pudesse organizar mais coisas. Mas não é o dia que teria que ser mais longo. Por quê? Porque o Senhor em sua perfeição fez tudo como deveria ser feito. Porque o Senhor em sua perfeição fez tudo como deveria ser feito, e assim Ele disse quando concluiu todas as coisas. E viu Deus que era bom. Então se viu Deus que era bom, é perfeito e acabou. Mas na onde nós estamos nos perdendo? Porque não somos bons administradores. E aí achamos que as coisas é assim mesmo. Não, não é. Peça sabedoria a Deus. Não vai dar tempo da gente abrir os textos, tá? Mas se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Em Lucas 14, 28, 30, em Atos 6, 1 ao 17, 1 Coríntios 1, 12 e 28. Eu vou ler o 1 Coríntios, porque a gente já está aberto com ele aqui, tá? 12 e 28, diz assim, ó. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Um dom. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente como apóstolos, depois os que têm dom. E o dom de administrar. A administração é um dom. Você precisa ter esse dom de Deus, esse presente de Deus para administrar. Ah, mas eu ainda não consigo administrar bem as minhas coisas, eu não consigo administrar bem essas áreas. Procure alguém de confiança, alguém que ame ao Senhor, alguém que exale o perfume de Cristo e vá pedir ajuda. Pelo amor de Deus. Mas não pense que você é um bom administrador vendo as coisas sendo destruídas ao seu redor. Vá aprender com quem é um bom administrador. Mas busque pessoas que amem a Deus. Não saia abrindo o seu coração para qualquer tipo de pessoa. Não saia abrindo a sua vida para qualquer tipo de pessoa. Não, busque quem ame a Deus. Busque pessoas que têm temor a Deus. Temor ao Senhor para te orientar nessas coisas. Amém? Nós vemos aqui também o dom, né, de apostolado. O dom do apostolado é a força divina ou a capacidade de ser pioneiro de novas igrejas e ministérios através da plantação, supervisão e treinamento. Uma coisa é ser apóstolo, outra coisa é ter a unção do apostolado.
ter o dom do apostolado, ter a unção apostólica. Cada coisa é no seu lugar e nós precisaríamos de tempo para falar sobre este ponto. Então eu vou ser bem breve nele. Em 1 Coríntios 12, 28, o versículo que nós lemos também dá essa base, que o Senhor Deus disse, né, que a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar variedades em línguas. Amém? Esse é um ponto que a gente fala mais para frente. Vamos lá. O terceiro, artesanato. Quem poderia imaginar que artesanato era um dom? Tem muita gente aí que acha que artesanato é só coisa da senhorinha. Tem gente que acha que artesanato já é coisa de terceira idade. Não, é dom de Deus, irmão. É dom do Senhor. É o dom estabelecido por Deus. O dom do artesanato é a força divina, ou a capacidade de planejar, construir e trabalhar com as mãos em ambientes de construção para realizar múltiplas aplicações ministeriais. Eu vou precisar ler com você aqui pelo menos um texto, Êxodo capítulo 30. Vamos lá. Êxodo capítulo 30, versículo 22. Capítulo 30, versículo 22. Está escrito assim, Êxodo 30, 22. O Senhor disse a Moisés, pegue as mais excelentes especiarias, aí vai falar o relato delas, de tudo aquilo, especificamente de tudo aquilo que precisava. E para que essas especiarias? Para que eles pudessem criar, era o artesanato. Eles deveriam criar todas essas coisas. No 31 vai dizer, disse o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome Bazalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras, de engaste, para entralho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Como pode? O que então o dom de artesanato serviria para nós nos tempos de hoje? Serviria sim para quando o Senhor te chamar, Deus tem a medida, Deus tem a forma e Deus tem o jeito que Ele quer que seja feito. Por isso que não é do nosso jeito, é do jeito que o Senhor tem para nós. Então quando Deus pede algo para alguém, Ele vai dar a medida, Ele vai dar o material, Ele vai dar a provisão, mas Ele vai dar a capacidade, Ele vai dar a habilidade de ser concluído aquilo que Ele ordenou através de uma visão, através de uma palavra, através do que quer que seja. O Senhor te capacita para concluir aquilo que Ele quer que você faça. Amém? Discernimento de espíritos. O dom do discernimento é a força divina ou a capacidade de identificar espiritualmente a falsidade, de distinguir entre os motivos certos e errados e as forças espirituais que atuam na situação. Oh, glória! Amém? O dom ou a força divina de identificar espiritualmente a falsidade. Nem existe falsidade, né? Existe, irmão, existe. E você precisa ter um dom de discernimento. Porque muitas das vezes nós achamos, deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes nós achamos que falsidade, estou abrindo aqui em Mateus 16. Muitas das vezes nós achamos que falsidade é só quando alguém fala de nós. Quando alguém fala de nós para o outro, quando alguém fala mal de nós para ciclano, fulano, nós achamos que é falsidade. Mas às vezes falsidade também é aquele que te elogia sem você merecer esse elogio. E sabe o que é o pior? Que às vezes a pessoa está com falsidade em você, fazendo falsos juramentos, te prometendo coisas que não vão cumprir, elevando o seu ego,
E o pior é quando nós caímos nisso. E quando nós caímos nisso, nós não temos discernimento de espírito. Nós não conseguimos discernir. E ali nós perdemos numa batalha espiritual. Porque você precisa discernir. A palavra do Senhor diz que nós temos que discernir os tempos para que a gente possa compreender e assim aplicar o nosso coração e viver exatamente o que Deus tem para nós. Mateus capítulo 16, no versículo 21, está escrito assim, ó. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: saia da minha frente, meu querido amado. Não, ele disse assim: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Era o que eu falei aqui antes. Jesus discerniu o espírito que estava em Pedro, que não era o de Pedro, mas era o de Satanás. Mas Pedro não falou contra Jesus. Mas Pedro não mentiu contra Jesus, não falou mal de Jesus para o outro. Pedro quis defendê-lo. Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe acontecerá. Bajulação. Bajulação é um espírito contrário. Mas se nós não temos discernimento de espírito, nós recebemos. Já pensou se Jesus disse para ele: é verdade? Pronto, o plano teria falido. Mas não, Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. Sai da minha frente. Você pensa nas coisas dos homens. Bajulação, falsidade, coisas dos homens, não coisas da eternidade. Evangelismo. O dom do evangelismo é a força ou a capacidade divina para ajudar os não cristãos a darem os passos necessários para se tornarem cristãos nascidos de novo. Nós precisamos entender que nós precisamos dar passos, ajudar pessoas a dar passos, a viver esse novo nascimento, a ser nascido de novo. Nós não podemos viver apenas querendo, na forma de pregar o evangelho, apenas pregar por pregar. Não. A nossa pregação precisa ter um objetivo. E esse objetivo precisa ter um centro, que é Cristo Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, é o centro da nossa pregação. Ele é o centro de todas as coisas. A sua vida é voltada a Cristo com toda certeza. E eu só tenho vida porque Ele me deu. Então eu gasto ela aos pés dele mesmo. Amém? Vamos lá. Evangelismo, né? Atos 8, do 5 ao 6, está escrito assim, ó. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Ele ali ajudava os não crentes a darem os primeiros passos, a caminharem no Senhor. E o que ele anunciava a Cristo. Ele falava para as multidões sobre Cristo. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo. O que nós precisamos fazer no evangelismo? Apresentar a Cristo. Eu não preciso apresentar para as pessoas no evangelismo algum tipo de compra, algum tipo de barganho. Eu não preciso querer comprar as pessoas, eu não preciso querer enganá-las, eu não preciso e não posso no evangelismo fazer promessas que o evangelho não condiz. O que eu preciso fazer no evangelismo? Anunciar a Cristo. O Senhor é poderoso para transformar todas as situações, com toda certeza. Mas isso não pode ser o objetivo principal. O objetivo principal é salvação, é eternidade, é maior do que todas as coisas. Exortação. O dom da exortação é a força divina ou a capacidade de fortalecer, confortar ou instigar os outros a agir através da palavra escrita ou falada e da verdade bíblica.
Não é todo mundo que sabe exortar, irmão. Não é todo mundo que tem o dom, vamos se dizer assim como nós estamos falando. Não é todo mundo. Não é todo mundo que tem o dom da exortação, não é. É um dom dado por Deus. Atos 14, 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando-lhes que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Como que entra no reino de Deus? Vou ler aqui de novo para você entender. Que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. As tribulações virão, elas estarão aí a todo instante, elas estão aqui agora. Não é porque nós estamos adorando a Deus, pregando a palavra do Senhor nesse ambiente de glória, que as tribulações foram embora. Não, elas estão aí. Elas estão aí. E qual que tem que ser a nossa palavra? Permaneça firme na fé. Por quê? Porque importa para você entrar no reino dos céus. E o que as tribulações vão fazer? Elas vão nos ajudar. Tribulação ajuda alguém com toda certeza. Quando você está atribulado, quando você está sem saída, os seus olhos sobem. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Quando estamos por tribulações e aflições é que clamamos. Senhor, nos ajuda. Não nos deixe desamparados. Nós precisamos de Ti. A tribulação, ela nos afia para algo maior. Para algo que está no Senhor. Amém? A fé, o dom da fé, é a capacidade de acreditar em Deus para resultados sobrenaturais, invisíveis em todas as áreas da sua vida. O dom da fé, nós lemos no primeiro texto, é o dom da fé. Só que tem gente achando que a fé é uma loucura. Tem gente achando da fé um ato de irresponsabilidade. E não é isso. A fé é você acreditar em Deus para resultados sobrenaturais, invisíveis em todas as áreas da sua vida. Só que a pessoa está com doideira. Precisa ter aí um discernimento de espírito para que ela entenda que o que ela está utilizando não é fé, é loucura. Tem gente que não planta uma semente no reino de Deus e eu não estou falando de dinheiro, tá? Porque agora até assim a gente precisa fazer. Quando a gente fala sobre semente, a gente tem que explicar sobre o que nós estamos querendo dizer. Porque senão todo mundo já acha que o pastor está pedindo dinheiro. Não é. A pessoa não semeia nada no reino de Deus através de oração, através de intercessão, através de meditação na palavra, através de entrega, através de renúncia, através de obediência. E ela olha para todos e diz assim, eu tenho fé que Deus vai... Deus não é o seu mordomo, Ele não é o meu mordomo. Deus não está aqui para obedecer a mim. Ao contrário, eu que estou aqui para obedecê-lo. Amém? Cura é a força ou a capacidade divina de agir como intermediário na fé, na oração e na imposição das mãos para curar a doença física, mental e espiritual. Foi dado o dom de cura. As pessoas podem procurar os médicos? Claro que podem, com toda certeza. Mas muitas das vezes o diagnóstico dos médicos vão dizer que eles não podem mais fazer nada. Que até onde eles sabem, até onde eles conhecem, vai ali. Mas a palavra do Senhor diz que há uma paz que excede a todo entendimento. E essa paz só pode vir de Cristo. Se a paz do Senhor excede a todo entendimento, quanto mais os seus conhecimentos, quanto mais o seu poder. Então existe uma paz que os remédios podem dar, existe uma paz que os tratamentos podem dar, mas existe uma paz que excede a todo entendimento. E essa paz só o Senhor pode dar, através de uma cura. E Ele utiliza pessoas para isso. Pessoas para intercederem, para orarem, pessoas para impor as mãos. Deus é maravilhoso e Ele quer te usar para isso, poderosamente. Eu vou falar aqui do último, para que a gente possa ir aqui para a conclusão de hoje. Não deu para falar sobre todos, mas para que a gente possa ir para a conclusão, porque nós queremos também fazer uma oração final aqui.
O dom da ajuda é a capacidade de trabalhar em um papel de apoio para a realização de tarefas no ministério cristão, com a capacidade de muitas vezes ver a necessidade antes que outros o façam. Nós entendemos sobre igreja, entendemos que a pessoa tem que ser disposta e disponível em ajudar, em servir. Existem algumas pessoas usando até o termo de voluntários, né? Nós vemos muitos cristãos utilizando o termo de voluntário. Eu particularmente não concordo muito com isso, porque voluntário é aquele que vem, faz quando quer e depois vai embora. Eu sei que o sentido da palavra, né, que eles utilizam talvez não seja para esse sentido, mas é isso que significa um voluntário. Então, na obra de Deus, deixa eu falar da minha parte. Na obra de Deus eu não sou voluntário. Na obra de Deus eu sou servo. E eu estou disponível e disposto a servir aonde o Senhor me chamar para colocar. E que os nossos olhos sejam abertos pelo Espírito Santo, para que a gente muitas das vezes veja a necessidade antes que outras pessoas peçam para nós. Porque existem necessidades e ajudas que as pessoas não vão pedir porque têm receio, porque ficam sem jeito, porque ficam envergonhadas. E nós precisamos estar disponíveis em suprir essa necessidade, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o dom que Deus colocou dentro de nós. Servir as pessoas, ajudar ao outro, é um dom. E é um dom muito excelente. Amar ao próximo é um mandamento. Você tem que amar. Mas servir, ajudar, você tem que ter muito coração quebrantado. Precisa haver um dom de Deus agindo dentro de você para isso. Existem pessoas que elas amam ajudar alguém. Ela está disponível a isso. E que coisa maravilhosa é você ser útil para alguém. Que coisa maravilhosa é você entender que você tem uma utilidade. E que coisa boa é você ser útil sem querer nada em troca. Eu sempre digo para quem eu posso que se eu te ajudei, você não me deve nada. Eu te ajudei porque o Senhor quis. Eu te ajudei porque o Senhor quis. Então você não me deve nada. Nem um muito obrigado. Claro que o muito obrigado vai da educação, né? Mas se ele recebeu uma ajuda e nem falou muito obrigado, não tem problema quanto a isso. Porque eu fiz porque o Senhor colocou em nós um espírito de servo. Sim, às vezes as pessoas vão se pegar na passagem que diz que o Senhor não chama mais os seus de servos, mas sim de amigos. Eu concordo. Para quem vai ter intimidade com o Senhor, ele vai considerando como um amigo. Mas o Senhor, mesmo me chamando de amigo, ele continua sendo o meu Senhor. Ele continua sendo o meu Rei. Ele continua sendo o meu Salvador. Se ele não quisesse ser chamado assim, no meu entendimento, não estaria sempre escrito: ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez estaria escrito: ele é Rei dos Reis e amigos dos amigos. E eu não estou dizendo que quando ele é Senhor dos Senhores, ele não possa ser o meu amigo. Ele já mostra que é o meu amigo, não me deixando só, sempre estando comigo, sempre me ajudando, enviando o seu Espírito Santo, para que assim eu possa estar caminhando, para que assim eu possa estar sendo aperfeiçoado. Amém? Jesus é bom. Talvez numa outra oportunidade a gente consiga falar de mais alguns desses dons. Eu falei aqui até o 10, mas só aqui, só nesses textos, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, e o versículo 28 e 29, Romanos 12, 3 até o 8, Efésios 4, 11, 1 Coríntios 7, só nesse texto a gente consegue enxergar pelo menos 22 dons espirituais. Que nós não conseguimos falar aqui, né? Falamos sobre 10. Mas Jesus é bom. Quem sabe numa próxima ocasião. Amém? Que nós possamos viver intensamente de acordo com a vontade de Deus. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada.
Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Que assim seja sobre a vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração final com vocês. Nesses últimos dias nós temos recebido pedidos de orações por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão passando necessidades em alguma área de sua vida. E eu glorifico a Deus não pelas tribulações dos irmãos, mas eu glorifico a Deus por eles acreditarem no poder da oração. E assim pedir para que nós possamos orar. A palavra do Senhor nos diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. E é assim que nós cremos. E é assim que nós acreditamos. E é por isso que nós oramos. E é por isso que nós não desistimos. Porque está escrito. E se está escrito, vai acontecer. Amém? Eu gostaria então de orar com vocês, fazermos 2 orações antes de encerrar. Nós vamos orar primeiro pelos enfermos. Pessoas que necessitam de um milagre extraordinário da parte de Deus. Pessoas que precisam ser encontradas por essa graça, por esse dom de cura que o Senhor estabeleceu. Que nós possamos interceder por eles agora nesse momento. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te apresentamos, Senhor, a cada uma dessas pessoas que têm dado o seu nome, ou algumas pessoas que têm pedido oração para os seus conhecidos, para os seus parentes que se encontram enfermos. Nós sabemos, ó Deus, que se for da tua vontade, um milagre extraordinário pode acontecer a qualquer momento. O de repente do Senhor pode se estabelecer e assim cumprir a tua vontade, a tua palavra. Pai, que em nome de Jesus Cristo, que se for da tua vontade, Senhor, encontre cada um deles agora onde eles estiverem. Toca-os do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor possa confundir os médicos nos seus resultados, nos seus diagnósticos, em nome de Jesus, para que eles saibam que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que pode mudar todas as coisas e não precisa pedir licença para ninguém. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus tão poderoso que o Senhor não deve satisfação a ninguém. Então, ó Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder mais uma vez. Nós temos visto, Senhor, o Teu poder diante dos nossos olhos. E para isso nós não precisamos ver milagres extraordinários acontecendo, não. Nós estamos vivos e isso já é uma prova da Tua bondade. Não somos consumidos pela Tua misericórdia. Então, ó Pai, em nome de Jesus, gere esperança na vida dessas pessoas, trazendo a eles a cura. Conforte o coração de cada um da família, Senhor. Dê força para aqueles que estão mais debilitados diante de toda essa angústia, diante de toda essa tribulação. E que em nome de Jesus, que em meio a todas essas dificuldades e essas lutas, eles possam enxergar o Senhor cuidando deles. E que o amor do Senhor incondicional envolva a vida deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém? Jesus é bom. Nós glorificamos a Deus por isso. O Senhor é bom. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade sobre nós. Amém? Nós oramos pelos enfermos e eu queria também fazer uma oração junto com vocês. Para que vocês, mesmo que são cristãos, mas para que vocês possam verdadeiramente todos os dias entregar o seu coração a Cristo. Decida viver com o Senhor Jesus sempre, todos os dias, para que Ele tenha liberdade e cumpra aquilo que Ele precisa cumprir na vida de cada um de vocês. Amém? Pai, que o coração de cada um dos meus irmãos seja incendiado pelo Teu poder e pela Tua glória, e que eles vivam intensamente no Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O Instagram vai cortar aqui a nossa live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus.